Olá, que bom que você está aqui conosco no programa Independente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a dependência emocional. Como que as pessoas desenvolvem essa dependência emocional? E para falar sobre isso está aqui conosco o Yuri Capelato, psicólogo, e o Reginaldo do Carmo Aguiar, psicólogo comportamental. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Então tá bom. Antes da gente começar o programa, vamos assistir um VT que o programa Independente preparou pra gente. Muita gente acredita que o apego que sente por determinada pessoa é amor. Entretanto, o amor é aquilo que faz a pessoa se sentir bem, realizada e confiante. Já a dependência emocional é como se fosse um vício, que por mais que a pessoa prejudique a outra, ela não consegue abandoná-la. Você conhece alguém que tem um relacionamento destrutivo, que seria a pessoa dependente da outra? Ah, conheço muito. É? Você acha que isso é um tipo de vício? Ah, acho que sim. Por quê? Ah, ela vai se acostumando com a situação, isso vai viciando ela. E essas pessoas que você conhece, como que são o relacionamento delas? Não, ela finge assim só para a aparência para os outros, sabe? Mas quem conhece mesmo sabe que na realidade está muito ruim. Muito dependente, ela fica mal. Destrutivo, assim, o relacionamento em si é destrutivo porque ele oferece alguma coisa que faz mal pra você, é isso? Já. Já? Aham. E você acha que isso pode ser um tipo de vício emocional? Pode, com certeza. Porque eu acho que é um condicionamento que vem às vezes da infância, a pessoa está acostumada com um certo tipo de tratamento, sei lá, ela precisa de se afirmar, então ela vai procurar relacionamentos parecidos ao longo da vida. Conheço. O que você acha? Você acha que isso pode ser um vício emocional? Pode. Por quê? Porque acaba afetando a pessoa. Tipo, se não tá dando certo, arruma outra pessoa, conversa com mais pessoas. Não, ela continua ali é porque alguma coisa tem, ela tá com algum problema. Interessante que eu assisti no VT agora, me lembrou uma amiga que ela deve ter nos últimos 10 anos, ela teve uns 5 namorados e os 5 dependente químico, né? E o pai era dependente químico. Então isso que a menina fala de que pode ter alguma coisa a ver com a infância, tem realmente a ver, Yuri? Tem sim. Quando você pega alguém com um relacionamento de dependência, em muitos casos, é alguém que às vezes não conseguiu estabelecer um bom relacionamento com os próprios pais, ou está querendo reproduzir o que viu dos pais, ou ir até para o extremo oposto, tipo, não gostei do jeito que meu pai e minha mãe tratavam o outro, então eu quero ir exatamente para o oposto, e nessa busca não consegue ter uma independência de buscar o que é melhor para ela. Um relacionamento dessa dependência geralmente vem de uma pessoa que já tem uma baixa autoestima, então ela não consegue se sentir bom o suficiente para ter essa pessoa e ela acaba se despersonalizando frente a essa pessoa com quem ela está dependente. Então ela começa a querer seguir o que o outro faz, tem que ser o que o outro faz. A gente tem que lembrar que tem relacionamentos que são patológicos quando você percebe que a patologia de uma pessoa se une com a outra. Então um sádico que sente prazer em destruir o outro vai se relacionar com um masoquista que precisa ser humilhado, ser machucado o tempo todo. De uma certa maneira eles se complementam, né? Sim, assim, só que de uma forma doentia, de uma forma simbiótica. Sim. Porque um relacionamento é para você ter desejo, é para você ter amor, mas para você ainda ter a sua personalidade. E é onde as pessoas conseguem respeitar as diferenças que sempre vão existir num relacionamento. Então tem um ciúminho de vez em quando, uma briga normal, porque é o medo de que essa diferença possa separar. Mas é dentro de um equilíbrio, de algo normal, onde nessa conversa a gente se estabelece para conseguir crescer os dois juntos. A dependência geralmente tem ou um que seja mais submisso e o outro que manda, ou pessoas que os dois doentes não conseguem se crescer nisso e tornam isso como se a pessoa tivesse que mudar quem ela é para se manter no relacionamento ou se adoecer para aquele relacionamento. Então é onde você já tem de novo a questão do prejuízo. Esse relacionamento dependente causa um prejuízo, não traz um ganho para a vida da pessoa, mas sim prejudica ela no trabalho, na vida, nas amizades, porque você percebe que há um sofrimento para se manter no relacionamento. E ele vive só de sofrimento, não tem um momento de prazer. Todo relacionamento pode trazer uma briga, uma chateação, mas é onde esse sofrimento é constante no relacionamento. E, Reginaldo, pensando com essa lógica que o Yuri acabou de explicar para a gente, acaba sendo um vício, né? É um vício também. Sim, acaba sendo vício. Eu acho que para complementar o que o Yuri falou, como ele disse, a formação, o desenvolvimento de uma pessoa depende muito da relação ou do relacionamento com os pais, não é? Então, se esse relacionamento ele não é saudável, provavelmente não se desenvolve habilidades afetivas
desse indivíduo, não é? E, em geral, pessoas com um déficit de repertório afetivo, em geral, quando ele encontra alguém, ele gruda nessa pessoa, né? Só que ele gruda com as unhas e deixa as unhas nessa pessoa, o que fere e machuca muito, não é? E é muito interessante, eu sempre penso em pilares, não é? O pilar da família, que é um pilar onde você pode ter um aconchego afetivo, o relacionamento amoroso, que é um pilar afetivo também. O outro é as amizades. E às vezes, nesses casos, essas pessoas elas têm poucos vínculos afetivos com a família, às vezes, e às vezes também com os amigos. Então, a única fonte afetiva é o ser amoroso ali. E aí o que acontece? Como ela só tem aquela fonte afetiva, ela fica com muito medo de perder aquilo. Então, o que muitas vezes ela faz, ela usa um certo controle aversivo, coercitivo nessa pessoa, chantagem emocional, crítica, humilhação, como forma de ter controle sobre essa pessoa. Mas o relacionamento fica terrível, né? Gente, como isso faz a gente andar para trás, né? É o tipo da coisa que não é saudável, né? Você não consegue desenvolver um bem-estar ali. Então, assim, você vai caminhando para trás. E como é normal isso, né, Yuri, na sociedade hoje, a gente vê muito disso, né? Muito casal que vive assim. E por muito, até como ele falou, desses pilares, eu acho que uma coisa que a gente acaba usando muito na psicologia, né, é como se fosse uma cadeira. Você precisa de vários pés para se manter. Então você tem que ter a família, tem que ter os amigos, tem que ter o trabalho, tem que ter um relacionamento amoroso e o lado próprio pessoal, para que quando um se balanceia, você tem os outros que te apoiam. Num relacionamento dessa dependência, a pessoa joga toda a carga dela em cima da pessoa com quem ela se relaciona. E aí fica uma sobrecarga muito grande, por isso que ele falou bem, tipo, fica com unhas e dentes. E aí você começa a ver relacionamentos que tem esse lado da pessoa que joga tudo em cima do outro, então faz chantagem, se você me abandonar, eu vou não sei o quê, pra humilhar mesmo o outro, fazer assim, olha, vou só comigo que você tem que ficar. E tem o lado desse codependente, que é a pessoa que se aceita estar humilhada, porque também começa a ter baixa autoestima e achar, realmente sim, essa pessoa não tem. É uma coisa que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, pelo relacionamento com os pais, com as primeiras amizades. A gente tem que lembrar que os primeiros anos de vida é fundamental para a formação da personalidade da pessoa. Então, uma criança que sofre abandono desde muito cedo, no primeiro, segundo ano de vida, os pais abandonam, ou então um cuidado de maus tratos mesmo, você percebe que é uma pessoa que vive uma insegurança de ser abandonada o tempo todo. E muitas vezes pode desenvolver ou ser o dependente de humilhar, ou ser esse codependente que aceita qualquer coisa, qualquer migalha que o outro pessoa oferecer, ele abaixa a cabeça e aceita. E o medo é tão grande de ser rejeitado e abandonado, entre aspas, novamente, não é? Que a pessoa se sujeita a qualquer coisa para se manter nesse relacionamento, né? Só que como é um relacionamento pobre de afeto, em geral, não é? Então a autoestima dessa pessoa continua rebaixada. Então, cada vez mais, vira um ciclo vicioso, ela não consegue sair dessa. Né? E como a gente estava falando antes do programa começar, de prática, né? Como é difícil a gente mudar a prática, né? Porque acaba virando um hábito, né? Você vai se habituando a acreditar que você precisa de alguém e que isso vai te causar dependente dela, né? É complicado. O programa Independente vai muito às ruas, fazer pergunta para as pessoas. E nós temos uma pergunta. Vamos ver o que eles querem saber de vocês. Amor patológico causa dependência? Bom, como a gente até já acabou de falar, sim, causa uma dependência, porque a gente não está falando desse amor fluido, onde eu tenho um amor pela pessoa com respeito pelo que ela é, aceitando que a gente está unido, porque tem qualidades em comuns, tem objetivos em comuns, está caminhando junto, mas que a gente aceita que em momentos vai ter essas diferenças. Nesse amor patológico, não. Um amor patológico onde as pessoas criam essa simbiose que ela não aceita essa diferença e causa uma dependência no sentido que a pessoa joga toda essa carga emocional, esse vício, né, toda a carga emocional para o outro. E como se esse outro fosse ser a razão da vida dela. Então quer dizer que ela mesma já não tem razão de vida, o trabalho não é importante, por isso que a gente fala desses pilares. A pessoa tem que ter sim esse relacionamento afetivo com essa pessoa que se acha muito importante, que se perder vai sofrer, vai vivenciar o luto, mas que ao mesmo tempo ela tem um trabalho, ela tem uma vida própria, ela já tinha vida antes de conhecer essa pessoa, tem amigos, que faz com que ela possa suportar esse luto. Se eu coloco esse ser com quem eu me relaciono como a única importância da minha vida, eu fico dependente porque se essa pessoa desaparecer, eu acho que minha vida não tem mais sentido, eu preciso morrer. Então eu já me anulei, já me despersonalizei pelo outro. Ou seja, eu não sou eu sou o outro. Isso é muito triste, muito triste. E vocês que estão nessa área, né, que trabalham com isso, quando vocês veem um casal e estão um pouco com eles, é fácil perceber
que é patológico a relação ou não é fácil perceber? Eu acho que é fácil, assim, a gente que é profissional da área, às vezes com algumas falas da pessoa, a gente já consegue entender um pouquinho o que está acontecendo, né? Então, a gente já começa a entender e prever alguns padrões de comportamento do relacionamento, né? Então, isso é muito comum, principalmente para quem trabalha com terapia de casal, né? A gente começa, porque a gente tem informações dela, informações dele, né? Então, dá para a gente entender um pouquinho que esse relacionamento está doentio, ele não tem qualidade, esse relacionamento, né? Ele não é saudável, né? Interessante. Eu acho que quando a pessoa não tem aquele momento de independência dela, você já percebe que existe alguma patologia. A independência não é sair de noite sozinho, sem precisar ligar para o outro, mas é você ter o direito de ter gostos próprios. Então eu brinco, quando um homem vem para mim e fala assim, poxa, minha esposa precisa toda semana ficar 3 horas no salão de beleza, eu falo, sim, você casou com uma mulher, ela é assim. Ela tem direito. Ou quando a mulher reclama, porque todo domingo ele tem que assistir futebol. Porque é o gosto dele. Mas eu não gosto, que bom. Nem por isso a gente vai deixar de viver junto. É aquele momento dele. Isso. E em cima do que o Yuri está falando, assim, relacionamento amoroso ou amor em geral, ele implica em dar liberdade para o outro. Sim. Né? Quer dizer, quando você começa a controlar constantemente o outro, isso não é amor, na verdade, né? Quando se diz amor patológico, deveria tirar o amor ali da frente, porque se é doentio, já não é amor, já. Eu pensei na mesma coisa, é patológico, já é doente, né? Gente, que delícia conversar com vocês, mas a gente tem que ir para o nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.